Então, eu sou a Júlia, eu sou a criadora, né, do método Chandra Dev Yoga, e que é uma metodologia de yoga para o ciclo menstrual, para conectar as mulheres, né, com o seu corpo e as fases lunares. É um método de yoga específico para mulheres e ainda mais específico para essa conexão, né, da mulher com o seu ciclo, com a lua, com as fases, né, do ciclo menstrual e do seu ser feminino e todos os arquétipos que envolvem isso. Então, o próprio yoga, ele é, né, uma prática natural, uma prática que não precisa de mais nada além do seu próprio corpo para te trazer os benefícios e as curas, né, e retomar o equilíbrio natural do seu corpo. Então, hoje, a minha ideia é falar um pouquinho, assim, das desarmonias que aparecem, né, na fase menstrual do ciclo. Algumas mulheres me mandaram as desarmonias que aparecem no seu próprio ciclo, então é essas que eu vou estar falando mais. Claro que cada mulher sente alguma coisa no seu próprio ciclo que talvez esteja em desarmonia, mas eu trouxe as principais e aquelas também que me responderam, tá? No inbox. Então, eu queria começar falando uma frase da Lara Owen, que ela traz no livro Seu Sangue é Ouro, que ela fala assim: a sabedoria inata de nossos corpos e os dons do mundo vegetal são nossas principais ferramentas de cura. Cuidar de nós mesmas e realmente amar a nós mesmas como mulheres também significa saber que alimento comer, que ervas tomar e como mover os nossos corpos para gerar cura. Então, essas medicinas da floresta, né, essas medicinas ancestrais, de sabedoria dos povos originários, das ervas, dos cantos, das pedras, tudo isso a gente está começando a retomar para achar o equilíbrio nessa nossa vida moderna, né? E que é tão corrida, tão cheia de coisas, e a cada vez mais essas medicinas sagradas e que os nossos antepassados usavam estão retornando, né, para a nossa vida contemporânea para trazer mais harmonia, né, para nossa vida hoje. E como a Lara Owen fala aqui, então vem do mundo vegetal, então a partir de um chá, de uma erva, de um óleo essencial, né? Você pode obter as curas. A cura está na natureza, né? E é só a gente se conectar e retomar esse instinto de saber o que o nosso corpo está precisando naquele momento para retomar o equilíbrio. Porque um outro conceito que eu gosto bastante, que é do livro A Doença como Caminho, é que, na verdade, todos os desequilíbrios, todas as doenças que aparecem no nosso corpo, na verdade, eles são para nos retornar ao equilíbrio natural, nos reequilibrar. Então, as doenças são uma forma de trazer um alerta, né, para nossa vida de que algo a gente não está fazendo bem, algum comportamento que a gente está precisando modificar, alguma mudança de hábito, de alimentação, de comportamento, né? Então, as doenças, na verdade, elas vêm como um alerta para que alguma coisa pior não aconteça. Então, é para que as pessoas possam retomar o seu equilíbrio. E eu gosto bastante desse conceito. E aqui hoje a gente vai falar sobre a fase menstrual, né? As desarmonias que acontecem na fase menstrual do ciclo. A fase menstrual, então, como todo mundo sabe, é a fase em que nós estamos sangrando, tá? Eu não vou me ater às fases pré-menstruais ou pós ou ovulatório, porque eu entendo também que a menstruação, a fase menstrual, ela recebe todas as questões que a gente vivenciou nas outras fases. Então, qualquer desarmonia das outras fases do ciclo
também vão aparecer na menstruação, de alguma forma. Então, alguma desarmonia da sua fase pós-menstrual ou ovulatória também vai aparecer na sua menstruação. Por exemplo, uma desarmonia da fase ovulatória, uma mulher que não está ovulando, ela também não vai menstruar, então isso vai impactar na menstruação dela. Então, todas as outras fases, elas desaguam na menstruação. A menstruação, ela é o fim de um ciclo e o início de outro. Ela é esse ponto que a gente fala que é o momento de morte e renascimento. Então, a morte do ciclo que passou e o renascimento para um novo ciclo que está por vir. Então, ela realmente traz muita informação de como que foi o seu mês que passou e como que está a sua vida e as fases do seu ciclo como um todo, né? Traz como um espelho todas as questões, tanto positivas quanto as em desarmonia no seu ciclo menstrual como um todo. Então, ela vai manifestar, né, as desarmonias das outras fases. Então, por isso que hoje a ideia é trazer mais questões a respeito da fase menstrual mesmo. E a gente, né, aprende que desde pequena a gente ouve e vai recebendo essas mensagens subliminares de que é normal sentir dor na menstruação, é normal ter cólicas, indisposição, né? E na verdade, as cólicas, as dores que você tem na sua fase menstrual, elas estão querendo te sinalizar que tem algum comportamento ali que não está adequado, né? Então, na verdade, a gente aprende que a menstruação é dolorosa, então a gente não tem prazer em menstruar, a gente recebe anos e anos de input negativo a respeito do que é menstruar. Né? A gente já associa que a menstruação é dolorosa. E na verdade não, isso é um sinal de que algo não está bom, né? Tem alguma desarmonia aí no teu ciclo, em alguma das outras fases, que está impactando na fase menstrual ou a própria fase menstrual. Eu trabalho muito, né, com mulheres na terapia feminina e muitas relatam que na sua primeira menstruação choraram porque acharam que, enfim, que a todo mês iam sentir dor, né? Então a gente recebe desde pequenas, desde meninas, essas informações de que a menstruação é algo negativo. Então a gente primeiro precisa mudar isso e começar a ver que a menstruação ela pode ser muito prazerosa e muito divina. Se você está menstruando, é sinal que o seu corpo está saudável e não doente, né? A dor a gente associa com doença. E para a menstruação acontecer, uma série de hormônios tem que estar regulados no seu corpo, todos os sistemas têm que estar funcionando bem, os órgãos, né? Então, rins, fígado, baço, pâncreas, que são os principais que a medicina chinesa relaciona com o ciclo menstrual, mas enfim, tem que estar todos, né? O sistema endócrino tem que estar todo reguladinho para que a sua menstruação, o seu ciclo menstrual aconteça, certo? Então, a menstruação, ela é saúde e ela deveria ser um momento muito esperado, né, da mulher, de ter aquele sangue, né, de ver que ela tá saudável, de ver que a natureza acontece dentro de si, né? Que todas essas fases lunares, né, da Lua, esse ciclo que a gente vê fora na Lua, também acontece dentro da gente. E que dádiva é a gente poder a cada mês se renovar o nosso útero, né? Renovar as nossas memórias uterinas também, junto com o deságue da menstruação. Inclusive, a menstruação, ela realmente foi tido, o ciclo menstrual saudável é tido como um indicador de saúde por pesquisadores da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de uma universidade dos Estados Unidos. Eles fizeram um indicador de que as adolescentes que tinham um ciclo regular tinham, né, era um indicador de saúde, tinham mais saúde. Então, o ciclo menstrual, ele é saúde, ele deve ser prazer e não dor e sofrimento. Então, assim como, né, qualquer outra função fisiológica do seu corpo, por exemplo, se você urina e tem dor, é sinal que alguma coisa está errada. Assim também é a menstruação.
né? Obviamente, a gente às vezes sente uma pressão no nosso útero porque ele está expelindo sangue, mas não é normal você ficar sentindo dores e dores incapacitantes a todo mês. É sinal que alguma coisa precisa se transformar nos seus hábitos, tá? E outra coisa que eu queria trazer é que não há uma fórmula mágica para as desarmonias do ciclo menstrual. Então, eu vou passar algumas coisas, mas não é uma receita de bolo. Você tem que estar sempre se cuidando, sempre se conectando com o seu útero, né? Sempre tendo uma alimentação saudável. Assim como se você for num médico e ele falar, você tem que tomar 2 vezes ao dia esse comprimido para você curar alguma coisa. Assim também são as práticas naturais. Assim também é o yoga. Você tem que estar sempre fazendo para você obter os resultados. Não adianta fazer uma vez, né? Então, exige disciplina, exige cuidado constante consigo mesma para você ter um ciclo saudável, né? Desde a alimentação até o seu sono, até os exercícios físicos que você faz, até a limpeza também da sua mente através da meditação. Tudo isso é necessário que você vá fazendo ao longo do mês para você ter uma menstruação adequada, harmônica, né? Então, não existe receita mágica, tá? Queria deixar claro isso também quando eu for falar um pouco mais do que eu trouxe para cada uma das desarmonias do ciclo. Eu, particularmente, a minha medicina, aquilo que me cura, que me traz equilíbrio, saúde, é o yoga, né? Afinal, foi o meu caminho, assim, é aquilo que eu acredito. E também a terapia feminina. Então, a terapia feminina é você estar em constante contato com os seus arquétipos. Eu trabalho com terapia feminina, eu sou psicóloga de formação e trabalho com terapia feminina, que é uma terapia em que eu vou trabalhando o ciclo menstrual, os arquétipos e as fases da lua a cada sessão para que a mulher tenha conhecimento do seu ciclo menstrual. Então, essas duas medicinas, o yoga e a terapia feminina, é o que realmente para mim, né, eu, Júlia, sinto que me ajuda a manter esse equilíbrio do meu ciclo menstrual. E quando a gente fala de desarmonia, como eu já falei anteriormente, as desarmonias, na verdade, as doenças, elas aparecem no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, para nos retomar o equilíbrio, nos fazer voltar ao equilíbrio, né? E não para nos decretar uma sentença. Elas são para nos mostrar e fazer a gente retomar esse equilíbrio. E aí o nosso corpo fala. Quando a gente não escuta o nosso corpo, ele vai dar um sinal de alerta. Ele vai dar um jeito de se comunicar com a gente. E muitas vezes ele se comunica através das dores, né? Através dos desequilíbrios. Assim como ele também se comunica a partir da saúde, mas aqui a gente vai focar no que o nosso corpo está falando em cada desarmonia. E eu gosto realmente de conversar com o meu corpo para obter essas respostas de como restabelecer o equilíbrio. Então, as cólicas, né, que é o que mais aparece na fase menstrual como desarmonia, né? As perguntas que a gente tem que fazer quando a gente está com cólica. Qual a dor em minha vida está sendo manifestada pelo meu útero? Então, se faça essa pergunta, né? Qual a dor que o meu útero está manifestando da minha vida? O que na minha vida está dolorido e o meu útero está gritando, está manifestando? Qual parte do meu feminino está ferido? Então, se pergunte qual parte do seu feminino está ferido, está com dor, está machucado, né? Porque a cólica é isso. E principalmente, o que significa menstruar para você? Você gosta de menstruar ou não? Ou é uma fase que você repudia? Que provavelmente, se você tem isso, né, essa crença de que menstruar é ruim, o seu útero também vai se comunicar com você, vai fazer com que isso realmente aconteça. Você vai fazer essa realidade também acontecer, né? Então, isso são as perguntas que a gente tem que fazer para o nosso corpo. Por que a gente está com cólica? Então, quais são essas dores que o meu útero está manifestando, né? Obviamente, a gente tem que sempre estar pesquisando também as questões biológicas,
Mas nosso corpo, ele manifesta as nossas emoções, né? A nossa mente também. Então tá tudo conectado. Se você tem se já chegou no seu corpo essa manifestação, já é uma manifestação física, é porque do mais sutil, então das emoções, do plano mais energético, ele foi se densificando, dos seus pensamentos, foi se densificando para chegar no seu corpo, né? Então você tem que se fazer essas perguntas para que você consiga ir do mais denso para o mais sutil. E aí, modificando essas crenças, você também vai conseguir encontrar as respostas para a diminuição da sua cólica, né? Então, encontrar o que está doendo na sua vida, o que está dolorido na sua vida. E aí, de maneira mais prática, o que a gente tem que fazer quando a gente está com cólica? Bom, o yoga, né? A gente acha que algumas escolas de yoga falam pra gente para não praticar a menstruada, né? Outras negligenciam a menstruação e falam para praticar normalmente. No Chandra Dev Yoga, existe uma prática específica para a fase menstrual, que é uma prática bem leve, restaurativa e que ajude, né, na liberação dessa tensão uterina, que ajude a movimentar o prana nessa região pélvica, com movimentos de abertura de quadril, de abrir o útero, né? Então, para ajudar esse sangue a fluir. Então, o yoga, mas um yoga restaurativo, leve, prazeroso, lento, é o que vai te ajudar nas tuas cólicas. Esses movimentos corporais também mais intuitivos, né? Mais animais, assim, de abrir a pelve, ficar então de cócoras, malasana, enfim, por exemplo, Supta Baddha Konasana, com uma almofada apoiando nas suas costas e deixar os joelhos caírem pelas laterais enquanto as solas dos pés estão juntas, unidas, para abrir a pelve, né, e deixar o fluxo descer. Então, alguns movimentos de yoga assim nesse sentido, tá? Para ajudar esse prana a circular nessa região e fazer com que o sangue flua, ajude a descender o apanavaio, que é esse fluxo descendente para fora, de eliminação que acontece no nosso corpo, né? Se você está sentindo que o seu fluxo ele está preso, né, que o sangue não está descendo, você pode tomar chá de canela, canela pau mesmo, e ele deixar ferver bastante tempo, compra a canela em pau e deixa um tempão fervendo, 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 até ficar realmente, até chegar a ficar meio avermelhada o chá, e você toma caso o seu fluxo, caso as cólicas sejam porque o seu fluxo não está descendo, tá? Então, você vai ajudar a aquecer essa região e o fluxo vai descer. Banhos de assento também são bem indicados para cólicas. Então, você pega uma bacia grande, um lugar aquecido, né? E coloca uma água morna, uma água que seja quentinha, mas não pelando, para não machucar a sua pele, não queimar a sua pele. E aí você pode acrescentar alguns chás, algumas ervas calmantes, como a camomila, né? Pode pingar um pouquinho de óleo essencial, poucas gotas, né? De lavanda, por exemplo, manjerona, enfim, né? Mas poucas gotas, tá? E deixa a água acima ali da linha do umbigo para que a pelve toda seja aquecida. Muitas mulheres com o calor na fase menstrual, as cólicas diminuem. Mas se para você perceber que ela aumenta, é sinal que tem alguma inflamação aí, né? E aí você tem que buscar outras alternativas e, inclusive, ir num médico para ver o que está acontecendo, né? Sei lá, pode ser um mioma, pode ser realmente uma endometriose mais profunda. Então, se com o calor as tuas cólicas aumentarem, é um sinal de alerta, tá? Então, não faça. Escute o seu corpo. E enquanto você estiver ali, né, no banho de assento, o ideal é ficar, tipo, mais ou menos uns 15 minutos, né, 20 minutos. Coloca uma música relaxante, tenta se conectar com o seu corpo, imagina o seu sangue fluindo.
E outras coisas também para cólica. Usar o cinturão lunar. Então, o cinturão lunar, ele é um cinto bem grosso, feito geralmente de algodão ou lã vermelho, que vai ajudar a aquecer o seu útero e também proteger energeticamente o seu útero. Porque às vezes as mulheres que sentem cólicas, existe isso também, de que as mulheres elas ficam mais abertas, mais receptivas, né? Elas estão totalmente abertas, estão sangrando, elas estão abrindo seu útero para sangrar. Então acaba ficando, a mulher fica muito sutil a energias mais densas. Por isso que a gente tem que ficar mais recolhida na nossa fase menstrual. Então, se você tiver que sair ou se você tiver com cólica, coloca esse cinturão lunar que vai proteger energeticamente também o seu útero e ajudar a aquecer. Você mesma pode fazer com um tecido de algodão vermelho ou existem alguns para comprar, né, à disposição. Tem várias mulheres que trabalham agora com isso, com as artesanias manuais, né, desde paninhos até os cinturões, então é legal você comprar, adquirir o seu se você tem cólica. E se você tiver que ir em algum lugar em que você saiba que você vai estar se expondo, também usar. Uma coisa também que é básica é evitar calça jeans ou calças apertadas que apertem a região do ventre, porque o seu útero ele tá querendo expandir, né, e contrair, expandir, né, para eliminar o sangue. Então, se você coloca lá uma coisa contraindo o seu ventre, obviamente isso vai prejudicar essa expulsão do sangue, né? Eu gosto da minha fase menstrual de usar roupas bem largas e principalmente saias, né? Se não tiver muito frio. Então, para deixar realmente se sentir como se esse fluxo pudesse ter um caminho para baixo para fora. E na medicina chinesa, a cólica menstrual, ela está muito relacionada ao excesso de energia masculina, energia yang. Então, as mulheres que elas estão muito preocupadas, né, com as contas para pagar, com o seu lado profissional, eu não vou conseguir produzir nada durante a minha fase menstrual, ou mulheres que não se dão esse direito, né, de parar, de entrar para dentro de si mesmas, que estão sempre muito para fora, para fora, para fora, podem ter cólicas por conta dessa energia yang em excesso, né? Essa energia yang desequilibrada, tá? Então é importante também isso, você equilibrar, se permitir ficar mais né, introspectiva, voltar para dentro de si mesma nessa fase menstrual. Bom, então das cólicas menstruais, basicamente é isso, tá? Que eu queria trazer. Próxima